Se você ligar a televisão hoje ou abrir qualquer portal de notícias, você vai ver as mesmas palavras se repetindo. Irã, Estados Unidos, Europa, alianças, ameaças, armas. E quase sempre a análise gira em torno de estratégia militar, economia, interesses políticos, etc. Mas existe um erro profundo na forma como o mundo tenta entender as guerras, sobretudo essas guerras agora, ou possível terceira guerra mundial. Guerras não são apenas eventos políticos, guerras são eventos psicológicos. E se você quer realmente entender por que elas continuam acontecendo, mesmo depois de séculos de sofrimento humano, você precisa olhar para algo que é muito mais desconfortável do que as bombas e tudo isso, que é a natureza humana. Quando olhamos para essas tensões, com as quais envolvem Irã, Estados Unidos e potências europeias, parece que estamos vendo apenas um jogo de geopolítica. Todo mundo pensa que é isso. Mas por trás das bandeiras, por trás das ideologias, por trás das narrativas patrióticas, existe algo muito mais antigo. Carl Jung, por exemplo, chamava isso de sombra coletiva. A sombra é a parte da psique humana que nós não queremos admitir que existe. Por exemplo, raiva, dominação, desejo de poder, de vingança. Indivíduos reprimem isso, mas as nações não reprimem, os governos não reprimem. As nações acabam projetando isso. E quando um país chama o outro de mal, ou de ameaça, ou de inimigo da civilização, muitas das vezes o que está acontecendo é um fenômeno psicológico chamado de projeção coletiva. Sabe o que é isso? Presta atenção, a humanidade cria inimigos externos para não confrontar os seus próprios impulsos internos. Você já fez essa reflexão antes? Se você gosta de se aprofundar em temas como esse, eu já quero convidar você para se inscrever aqui no canal para você não perder outras análises e vídeos como esse, tá bom? Se inscreve aqui para você não perder outras análises como essa. Presta atenção, Freud tinha uma visão ainda mais desconfortável que essa. Ele acreditava que dentro de cada ser humano existem duas formas fundamentais. Ele chamava uma de Eros, que é o impulso de vida, de cooperação e de criação, né? E do Thanatos, que é o impulso de destruição. E a gente gosta de pensar que evoluímos além da barbárie, né? Que a gente evoluiu, que não gosta mais de todas aquelas coisas antigas, dos bárbaros, né? Mas basta a gente observar a história, os impérios, as conquistas, as guerras mundiais e os genocídios. Você já parou para pensar nisso? A tecnologia evoluiu, a psicologia humana, porém, não evoluiu. O que é isso? A cabeça, a mente das pessoas continua do mesmo jeito. E é por isso que, mesmo após muitos séculos, e agora no século XXI, uma era de inteligência artificial, satélites e ciência avançada, ainda temos líderes ameaçando uns aos outros como chefes tribais modernos. Isso te lembra alguma coisa? Sabe por quê? Porque em muitos aspectos é exatamente isso que somos. No final, somos tribos. Só que agora com mísseis, com drones, com inteligência artificial, com armas nucleares. Nietzsche também entendia algo que poucos filósofos tiveram coragem de dizer. O ser humano não busca apenas paz, ele busca um sentido. E em momentos de crise coletiva, assim como guerras, igual está acontecendo, esses momentos oferecem algo que sociedades modernas perderam, que é a clareza moral. Durante a guerra, o humano parece simples, mas não é, ele é complexo, a sua mente é complexa. Aí a pessoa acha que existe um inimigo, que existe uma causa, que existe um propósito, mas não tem nada disso. E por isso que guerras muitas das vezes despertam emoções profundas na população. Medo, orgulho, ódio, patriotismo. E tudo isso ativa algo muito primitivo dentro de cada um de nós. O sentimento de pertencer a uma tribo,
em luta pela sobrevivência. Olha só, mas existe um problema profundo nessa dinâmica que acontece, porque quanto mais uma nação acredita que está moralmente certa, mais perigosa ela se torna, sabia? Jung alertava que quanto mais uma pessoa acredita ser puramente boa, mais inconsciente se torna para a própria sombra que está tentando enganar ela. E isso vale também para países. Quando qualquer nação começa a se enxergar como a guardiã da moral, da liberdade ou da civilização, ela corre o risco de justificar qualquer coisa por um bem maior que ela justifica. Intervenções, guerras preventivas, sanções que destroem populações inteiras, como a gente está vendo o Donald Trump querer fazer com a Espanha, tudo em nome de uma narrativa moral. E a história está cheia de exemplos disso. A história parece que se repete sempre. Mas presta atenção, existe algo que inquieta ainda mais. Guerras raramente são apenas decisões de líderes. Elas acontecem porque psicologicamente as sociedades permitem que elas aconteçam. Existe um momento coletivo em que uma população começa a aceitar a escalada. A linguagem muda, os inimigos deixam de ser pessoas e passam a ser ameaças que ninguém entende. A linguagem acaba mudando, entende? E quando isso acontece, a empatia começa a desaparecer. Porque é muito mais fácil aceitar violência contra um conceito do que contra um ser humano. E talvez seja a pergunta mais importante de todas. Se a humanidade conhece tão bem os horrores da guerra, por que continuamos repetindo o mesmo ciclo? A resposta pode ser profundamente, pode ser desconfortável. Pode ser desconfortável, mas a gente precisa dar. Porque guerras não existem apenas por causa de líderes. Elas existem porque expressam algo que ainda vive dentro da psicologia humana. O medo, o orgulho coletivo, humilhações históricas, desejo de poder e, principalmente, a necessidade de acreditar que nós estamos certos. Presta atenção, quando você olha para o conflito moderno, seja no Oriente Médio, na Europa ou em qualquer outra região, existe sempre uma narrativa que cada lado conta de si próprio. Uma história que eles são os heróis e o outro é o vilão. Mas o ponto de vista da psicologia, quase todo conflito humano funciona exatamente assim. Duas histórias morais incompatíveis colidindo. Se você também tem refletido sobre essa guerra, se inscreve aqui no canal, porque o verdadeiro avanço da humanidade talvez não seja só o avanço tecnológico, talvez o verdadeiro avanço seja psicológico. O dia em que as sociedades forem capazes de reconhecer algo extremamente difícil, que é de dentro de cada nação, de cada pessoa, de cada ideologia, existe luz, existe sombra, e nós precisamos aceitar as diferenças e olhar para dentro da mente. Com certeza esses problemas vão diminuir e até mesmo sumir. A maior guerra não acontece lá fora com mísseis e drones, ela acontece aqui dentro da mente. E nós precisamos aprender a aprofundar e conhecer esse labirinto, esse calabouço chamado mente. É isso aí. Então, se você gosta de assuntos como esse e quer receber outros vídeos, se inscreve aqui no canal para você receber gratuitamente aqui aulas que vão te ajudar nos seus relacionamentos, na sua vida financeira e no seu propósito de vida, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.